Galera da Coluna do Flamengo, diretamente hoje, todos nós estamos no estúdio da TV Coluna do Flamengo, transmitindo o seu resenha, seu programa diário, debatendo as informações que estão bombando no universo rubro-negro. Hoje com ela, Mari Araújo! Grande Mari! Boa noite, Mari. Boa noite, Kika, Nazário, Ana, Anderson, todo mundo aí que está acompanhando a gente. É sempre uma satisfação estar aqui, estava um pouco ausente aí, trabalho, saúde, essas coisas, mas sempre acompanhando todo mundo e hoje vamos falar do quê? Do quê? Flamengo, sempre! Beijo! Obrigado, Mari, é sempre bom ter você de volta, espero que agora com mais frequência. Está sempre aqui com a gente, já faz parte aqui da mobília do programa, Roberto Nazário. Boa noite, Kika. Mari Show! Mari Show! Boa noite, Tiara Zayati. Produção, rapaziada de norte a sul, de leste a oeste. Vamos que hoje tem Mengão. Hoje tem Mengão, hoje tem resenha aqui na TV Coluna do Flamengo. Já chega, onde quer que você esteja assistindo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você estiver assistindo no YouTube, deixa o seu comentário. Seu boa noite, Ana Beatriz Zayati. Boa noite, Kika, Nazário, Mari. Sempre um prazer ter você aqui no programa. Todo mundo que já está aí acompanhando com a gente, que já está deixando o like. E vou falar uma coisa, o Nazário vai chorar até 10 horas da noite. Ele já prometeu aqui nos bastidores, vai acontecer. O Nazário que é o chorão, né? O chorão do grupo. Mandar uma boa noite para a galera que já está chegando aqui no chat com a gente. Já está por aqui o Peterson Diamantino, Diogo Sampaio, Serginho Souza, Gevanildo Lima, João Paulo Matei, Reinaldo André do Vale, a galera chegando, Deus e Mar também chegando por aqui, muito obrigado pela sua participação, já chega deixando o dedo do like, incluindo o Rodrigo Colli, que é colunista do colunadoflamengo.com. Solta a vinheta aí, produção. Graças a Deus. Estamos de volta. Eu tô recuperando de uma gripe que faz uns 10 dias que eu tô, tá complicadíssimo. Então, desculpem aí a minha voz. Vamos começar falando de um assunto que eu sei que a Ana Beatriz não vai querer participar. Ela não quer bater papo, não quer. Diz que não precisa de zagueiro no Flamengo. Então a gente não precisa nem ouvir. Cara, graças a Deus eu tenho essa pra... Enfim. Você brinca que eu vou te colocar no bolso de novo. Tá na hora de voltar. Porque eu tirei, mas tá na hora de voltar. Essa foi a colocada no bolso mais mentirosa da história da Coluna do Flamengo, né? Durou 12 horas e eu tava certo. Enfim. Foi uma experiência boa, uma experiência gratificante, diria eu. Então vamos começar com você, Ana. Gil e Gemerson. Quem você prefere? Deixa eu explicar, vamos explicar essa bagaça aqui pra galera que não tá sabendo, né? Estão ventilando. É sabido aqui na TV Coluna do Flamengo, se você acompanha a TV Coluna do Flamengo, você sabe que o Flamengo precisa de zagueiro. Tá precisando de zagueiro. Não que os nossos zagueiros não sejam bons, mas pela quantidade de campeonatos que nós vamos ter, eu tenho a sensação que a gente não tem reserva hoje. Não tem reserva, né? E aí ventilou-se dois nomes estão bombando aí, o Gemerson e o Gil. Quem te agrada mais e por quê, se é que nós precisamos de zagueiro, né, Ana? Você provoca, Kika, provoca. Olha, cara, eu até falei ontem, né? Ontem a gente até citou em algum momento do debate, do resenha, que a gente precisava de zagueiro, porque enfim, a gente tem o Rodolfo, né? O Rodolfo, ele, a gente não pode contar tanto com ele machuca mais do que está disponível. E aí a gente tem essa sensação mesmo. O Flamengo, inclusive, já foi para alguns jogos sem ter o zagueiro na reserva, né? A gente já foi para alguns jogos assim, sem ter ninguém ali na reserva nessa posição. Então, assim, eu acho bem importante. Confesso que o Gemerson e o Gil, eu acompanhei, a minha memória vai mais para o lado deles aqui no Brasil, no Corinthians, o outro que estava no Galo, eu também tenho uma leve lembrança dele no Cruzeiro. E aí eu estava vendo aqui um pouco sobre os jogadores nesse novo perfil. O Gemerson, eu acho ele um jogador bem interessante, ele foi bem importante para o Galo, em um momento importante do Galo também, né, em que o Galo estava fazendo uma campanha bem importante ali para a Libertadores, ele foi muito importante naquela sequência, então acho que sim, pode ser um jogador que venha a
a nos ajudar. Ele é mais novo também, ele tem uma idade boa, ele é um zagueiro um pouquinho mais alto, assim, não chega a ser tão alto quanto o Gil. Eu acho que a gente também precisa ali de um zagueiro alto, mas não é tão alto quanto o Gil, mas consegue ser alto, ele suprir também. Então, assim, talvez eu acabe optando mais pelo Gemerson justamente por isso, por ele ser um pouquinho mais novo. E, assim, é jogador também que já teve uma passagem pela seleção. São dois jogadores que já passaram, sem muita experiência em seleção, mas já passaram pela seleção, já foram convocados em algum momento. São jogadores que têm experiência. Tanto o Gemerson quanto o Gil já ganharam destaque de melhores zagueiros na temporada em que jogaram aqui no Brasil, né? Um no Corinthians, outro no Galo. São dois nomes bem interessantes, assim. Acho que o Gil também pode ser bem útil, mas pela questão da idade mesmo, eu acho que eu aproveitaria mais ali o Gemerson, tentaria trabalhar mais nisso, porque a gente acaba pecando, a gente acaba tendo um problema com o zagueiro um pouquinho mais velho, como a gente teve com o Hever, como a gente está tendo com o Rodolfo. Então, eu acho que talvez um ali mais novo, que tenha experiência, possa ser interessante para a gente. Concordo com você, eu gosto mais do Gemerson. Mari, tanto o Gemerson quanto o Gil chegam para ser titular, se chegarem, chegam para ser titular no Flamengo? Olha, essa é uma boa pergunta. Assim, eu também tenho preferência entre os dois nomes pelo Gemerson, além da questão da idade. O mercado de um futebol, no caso do futebol francês, onde pelo menos se joga futebol, né? E o Gil está na China, onde ainda não sabe o nome do que é aquilo que se joga na China, né? Mas ainda está longe de ser futebol. Então, assim, ele vem da Europa, passagem na Europa, passagem pela seleção brasileira. Como a Ana falou, destaque quando esteve no Brasil, ganhou em 2015 craque do Brasileirão, ganhou destaque revelação zagueiro, participou muito do Atlético Mineiro Libertadores. Então, assim, ele tem 1,84 m e o Rodrigo... Nazário, você quer complementar? 1,82, né? Mari, desculpa, você tá cortando um pouco. A gente não conseguiu ouvir. Quando você começou a falar da altura, a gente parou de escutar. Se você quiser... O Gemerson tem 1,84 m, o Rodrigo Caio tem 1,82 m. Então, assim, a situação de altura talvez vai ficar equivalente. Mas a gente não pode deixar de falar que o Gemerson tem experiência de ter jogado na Europa, né? Jogou Champions League e tudo mais. Então, assim, vai ser uma briga boa. Eu só espero que não sobre pro Léo Duarte, né? De ser uma zaga Gemerson, no caso, se vier Gemerson e Rodrigo Caio, né? E não acabe sobrando o Léo Duarte. Mas é fato que a gente precisa de zagueiro, que a gente está jogando com o Hugo Moura improvisado, que é volante, né? Então, Rodolfo, a gente já sabe que passa mais tempo machucado do que bom, e o Tuller parece que está indo nessa pegada também, né? As últimas vezes que jogou com infiltração, tomando medicação e tudo mais. Então, assim, parece que está fazendo companhia pro Rodolfo lá no departamento médico. Nazário, você acha que a vinda de mais um zagueiro que provavelmente vai disputar a posição de titular, pode até chegar já sendo titular, vai acabar sobrando para o Tuller, por exemplo? O Tuller que eu tinha muita esperança, ainda tenho, na verdade, muita esperança. Eu achei ele um jogador bastante técnico. Acho ele até mais técnico do que o Léo Duarte, apesar de não estar jogando melhor. Eu diga-se de passagem. Você acha que vai acabar sobrando para o Tuller? Será que a gente não vai tirar espaço da base com a vinda de um zagueiro? Tem dois aspectos aí, né? A gente efetivamente não sabe o que passa pela cabeça do Abel, mas efetivamente eu concordo que o Flamengo necessite também de mais um zagueiro. No entanto, tem essa questão do Tuller também. O futebol do Tuller me agrada muito. Também concordo com você quando você diz que ele é bastante técnico. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, é um menino, mas me lembro demais do ano passado ele entrou num jogo que foi uma prova de fogo e deu conta do recado, trabalhou muito bem com o Léo Duarte, mas assim, a gente não sabe se efetivamente, com a chegada de mais um zagueiro, o Abel
vai fazer aí uma preparação para um possível rodízio, ou de repente pegar o Tuller para efetivamente tentar negociar. A gente não sabe qual é os planos que aparecem ou surgem na nuvenzinha da cabeça dele. É claro que tem que se ter muito cuidado, principalmente porque o Tuller, para mim, é uma joia. É um garoto que tem um futuro brilhante, sabe se impor, se coloca bem, e acho que tem vaga no Flamengo, sim. Eu, particularmente, gosto muito dele. Em relação à vinda de um outro zagueiro, vai disputar vaga, e se Rodrigo Caio e Léo Duarte continuarem nessa toada, eu acho que sobra para o nosso querido Frankenstein ficar no banquete. Ele vai ficar ali como uma segunda opção, até em função da questão da canelinha de vidro dele. É um bom jogador? Sim, é um bom jogador, mas entre os dois que o Flamengo está pleiteando aí, eu também gosto muito do Jefferson, em função do futebol, da Europa, a Liga Chinesa e nada. A Liga Chinesa e o Simon jogando futebol é tudo a mesma coisa. É igual orelha em porta. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que ter cuidado, mas olhar com muito, muito carinho, bastante cuidado para o nosso querido Tuller, porque eu particularmente acho que aquele garoto é uma pedra bruta, bem lapidada, vai dar um cracaço de bola. E se ele tiver um bom companheiro para o revezamento, tipo, o Flamengo está jogando a segunda fase da Libertadores, aí a dupla titular, Léo Duarte e Rodrigo Caio, e no Brasileirão estiver jogando, digamos, Gemerson e Tuller, né? Aí a gente tem uma dupla de zagueiros que pode jogar, que pode acompanhar a tia Mari e dar aquela segurança, experiência e tudo mais. Ele vai crescer ainda mais. A ideia seria o Rodolfo fazer isso, né? Revezar com os meninos para poder dar mais experiência, mas, cara, a condição física do Rodolfo não ajuda nem ele mesmo, cara, é difícil. Quanto mais o Flamengo. Por mais que eu acho que o Rodolfo é um jogador que tem a condição de ser titular no Flamengo, eu, por mim, já venderia. Não dá para contar com ele no elenco, não dá, quando a gente precisa. Mas será que alguém compra? Cara, mas o que acontece é o seguinte, é uma boa pergunta, talvez não pelo preço que nós pagamos, nem lembro se a gente pagou, se ele veio de graça, na verdade. Mas enfim, a questão é, a gente tá pagando o salário dele com ele no banco 80% do tempo, entendeu? Então, cara, não sei se vale a pena tentarmos manter o jogador lá. Com relação ao Tuller, eu quero perguntar para Ana Beatriz, com relação ao Tuller, na possível colocação do Tuller aí como zagueiro, aí se vier, por exemplo, o Gemerson, o Tuller passa a ser o número 4 na zaga do Flamengo, né? A quarta opção para a zaga. O Tuller, quando jogou esse ano, não foi bem. O Tuller foi muito bem quando entrou numa fogueira danada no ano passado, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro e Palmeiras, mas esse ano ele não foi bem. Será que não está faltando ao menino ritmo de jogo esse ano? Será que a gente não está perdendo uma joia? Será que não era hora de começarmos? Porque o Abel, teoricamente, todos os defeitos que o Abel tem uma grande qualidade, que é saber usar a base. Fez isso muito bem no Fluminense, e era uma esperança que a gente tinha. Tá usando o Ronaldo aí, né? Mas, enfim, na zaga, será que não era hora de botarmos o Tuller para jogar? Usarmos todo esse talento que o Abel tem com a base, Ana Beatriz Ayati? Só antes da Ana responder aqui, só para complementar a pergunta do Kika, 4 milhões de reais o Tuller, o Rodolfo foi contratado. Obrigado, Nazário. Boa informação, Nazário. Então, assim, do Tuller, eu até já tinha dito assim, cara, eu acho ele um excelente jogador. Eu acho que ele entrou muito bem, deu conta do recado, surpreendendo, acho que grande parte da torcida, né? Porque era um momento muito importante ali pra gente, então você acaba colocando o garoto ali numa fogueira e ele se saiu muito bem, até muito também com a ajuda do Léo Duarte, que também estava se firmando, estava indo bem, a torcida gosta do Léo Duarte, né? Porque o Léo Duarte sempre fez uma temporada
boa e regular, importante para a gente, ajudando. Só que eu acho que também envolve muito para o Tuller, naquele momento, é o que eu digo muito, o time vivia uma boa fase, o time estava jogando bem, sabe? O time coletivamente funcionava, o Flamengo estava jogando bem, o Flamengo vivia uma fase boa, e isso ajuda muito o jogador também. Se o time está com uma confiança, está tendo aquela ligação entre o jogador e a torcida está confiante no time, o time está confiante com a torcida, e está tendo ali, em campo mesmo, taticamente, uma confiança em que um está podendo ajudar o outro e tudo está dando certo, isso ajuda muito o jogador a começar e pegando uma sequência e tirando aquela pressão, aquele nervosismo e mostrando o seu talento, que foi isso que aconteceu com o Tuller. E o Tuller, ele é um bom jogador. Esse ano, por outro lado, a gente começou o ano, quando a gente estava na fase de teste, o Tuller não entrou nessa fase, porque ele estava com o sub-20, se machucou, enfim. Mas aí o Flamengo vivia muito aquele início, assim, muita coisa era questionada, sabe? Ainda vem sendo, mas o Flamengo ainda estava muito bagunçado. O Flamengo ainda não tinha se encontrado nem um time titular, quem dirá o time reserva. Então, acho que, assim, o momento do time já é outro, o que já não ajuda tanto o jogador, e eu acho que a falta de ritmos, sim, a falta de oportunidade, isso tudo contribui muito, isso tudo influencia muito para o jogador, principalmente para um jogador jovem como o Tuller, que, por mais que tenha ajudado o Flamengo em determinados momentos, ele não teve uma sequência tão gigante quanto um Léo Duarte, por exemplo, para poder, né, e ele ficou muito, para poder dar conta do recado, ele ficou muito tempo sem jogar, o Tuller ficou muito tempo sem voltar para os campos para jogar com a gente, e aí, claro, eu acho que ele sentiu e tudo mais. Era até o debate que eu usei na resenha passada, que eu acho que a minha posição sobre o jogo, né, de amanhã contra o Fluminense, seria de utilizar justamente, principalmente a zaga, reserva, com o Tuller, enfim, para que a gente pudesse tentar dar o máximo de ritmo para esse jogador, ou para o Hugo Moura, que seja, que é quem a gente tem agora no momento, a gente dá o máximo de ritmo para esses jogadores, porque a gente vai precisar deles em algum momento, sabe? Até vir outro, e até esse outro se adaptar, a gente vai precisar muito desses jogadores. E o Tuller, ele tem talento para isso. Ele precisa de ritmo, ele precisa de confiança, ele precisa, como a Mari bem disse, de alguém experiente que consiga estar fazendo essa transição ali com ele. Então, assim, eu acho que era a chance de você tentar colocando esse garoto para ele ter o máximo possível de minutos em campo, de experiência, com o time mesmo. Pelo visto, pelo visto que saiu hoje, não é o que vai acontecer. Mas eu acho que o ritmo de jogo atrapalha bastante. E o time também, né? O time está recuperando a confiança agora, está ganhando confiança agora para a temporada. Então, acho que isso também influencia. Eu acho também, Ana, que o Kika caiu, eu acho. Assim, colocar o Tuller para jogar com o Hugo Moura, por mais que tenha que dar ritmo, que eu concordo totalmente, mas colocar ele para jogar com o Hugo Moura, que está improvisado, tipo assim, é o caminho mais rápido para você queimar o menino, entendeu? Porque o Hugo Moura já está numa fogueira. A gente tem que lembrar que o Tuller deu uma declaração no jogo que ele foi escalado, que ele jogou, fez infiltração no intervalo do jogo no vestiário, entendeu? Para dar conta de jogar, estava jogando com dores. Então, assim, ele não jogou na melhor forma dele. E jogar com um cara que está improvisado não é bom para nenhum dos dois. Então, assim, eu acho que tem que ter um rodízio. Entendeu? Que seja com o Rodrigo Caio, ou seja com o Léo Duarte, tem que ter um rodízio para a gente conseguir deixar o Tuller em forma, e isso é fato. Porque de ofício, ele é o único zagueiro que nós temos no elenco, além de Rodrigo Caio e Léo Duarte, porque o Dantas, de ofício ele é o terceiro, né, no devolveu disse, não vou aproveitar no profissional. Devolveu ele para o sub-20. Então, assim, de ofício mesmo, só tem ele, porque a gente não pode contar com o Rodolfo, certo? Então, ele tem que fazer um revezamento, mas também um revezamento com o Hugo Moura, não acredito que seja tão proveitoso, não vai ser para nenhum dos dois. É o caminho mais rápido de queimar os dois garotos. Eu queria interromper brevemente o nosso debate, porque eu já vi aqui inúmeros pedidos para que a Ana pudesse fazer o Nego Ney. Eu sabia que o Nazário não ia deixar passar.
Mas eu sabia que isso é vida do Nazário. Não, mas, pô, eu tô vendo aqui a galera, o Kika saiu momentaneamente, eu ia retomar o programa, mas o Kika já voltou, mas antes dele retomar, eu tô só atendendo o pedido da rapaziada. Não, tudo bem, eu vou fazer o Nego Ney na minha despedida. Quem quiser assistir, vai aí, rapaziada, vamos aguardar que daqui a pouco tem Nego Ney. Com vocês agora, Fabrício Kika. Obrigado, Nazário. Eu tava, enfim, o computador travou aqui. Manda um alô pra galera aqui do chat. Cara, eu odeio o Cristiano Oliveira. Pronto. Fui pra você, Cristiano Oliveira. Obreiro Ricardo, Peterson Diamantino, Andressa Souza, Patrícia versus Pom Henry. Eu fico curioso, o Pom Henry tava sempre lá no YouTube com a gente, agora tá aqui no Facebook. Agora, curioso esse nome dele, né? Patrícia versus Pom Henry. É o quê? Tá brigando com a Patrícia, parceiro? Quem? Enfim, estranho. Enfim, Marcos Obatalá, Fábio Vieira, Andressa Souza, já falei, Cristiano Oliveira, galera chegando por aqui. Jogadas aéreas é um Deus nos acuda. Só queria deixar minha opinião. Eu acho o Gemerson mais jogador que o Gil. Mais novo e mais jogador. Acho ele muito bom jogador, na verdade. Desarma muito bem, passa bem e é rápido. Abraço pro Juliano Santana. E aí estamos todo mundo na expectativa pro Nego Ney aí da Ana, né? Podemos acabar o programa já pra gente ver. Né? Enfim. Né? Podia já... Cara, já me colocaram pra cantar no final desse programa. O Simon me colocava lá pra ficar narrando coisas, me despedindo. Agora é o Nego Ney. Ué, a gente pode reinstaurar todas essas coisas também, né? Não, tô bem, tô só com o Nego Ney, deixa só com o Nego Ney. Mas tem que falar o bigodinho fininho e cabelinho na régua. Pois então. Vamos pro próximo assunto aqui. Vocês querem comentar mais alguma coisa de zagueiro? Acho que a gente cobriu. Nossa zaga tá coberta. O único defeito do Gemerson, não um defeito, né? Não dá pra dizer que é um defeito, né? Mas uma das questões do Gemerson que me incomoda é a altura. Eu acho que a nossa zaga tá acabando ficando muito baixa. Diga-se de passagem, já vi grandes zagueiros que eram baixos, né? Não chega a ser um grande problema, mas enfim. Pro Rodrigo Caio não é um grande problema, porque o bicho sobe pra burro. Já viu como é que ele sobe? Lembra do Gamarra? Gamarra, verdade. Gamarra era baixo até, acho que tinha 1,79, 1,81. Mas ele era um monstro subindo. Eram excelentes zagueiros. Acho tudo é questão de posicionamento, né? Tudo é questão de posicionamento. Se ele antecipar, né, se ele não perder o contato físico com o atacante, ele tem vantagem. Agora, se ele ficar sozinho, independente de ser alto ou baixo. Porque às vezes o zagueiro também sobe numa bola perdida, mas só o fato dele subir junto com o atacante, ele atrapalha o cara. Porque o cara às vezes arma para dar a cabeçada. O cara sobe junto, aí pega na orelha dele, pega na nuca, a bola é dividida no alto. O fato de subir junto com o atacante acaba atrapalhando. Só se o cara subir demais, um pouco antecipado, aí realmente é saco. Mas, caso contrário, na pior das hipóteses, ele bagunça o ataque do cara, a cabeçada do cara. O Cristiano Oliveira lembrou, o Franco Baresi também tinha 1,76. Só que é preciso lembrar também que o Franco Baresi jogou boa parte da carreira dele como líbero. Não jogava no combate, não, tá? Ele tinha zagueiro lá para cobrir inclusive a parte aérea. Mais no final da carreira dele, inclusive nos cruzamentos, ele segurava ali na área da marca do pênalti, inclusive, só para lembrar. Mas, de fato, jogou muitos anos como zagueiro também e era baixo. Talvez tenha sido um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, junto com o Gamarra e uma série de outros. Aldair, mas Aldair era alto. Vamos lá. Bom, quarta-feira agora tem Flamengo de novo, né? Adivinhe com quem o Flamengo vai jogar? Quem será? Pode chutar? Pois então, uma overdose de Fluminense. Flamengo e Fluminense novamente. E a questão que não quer calar, importante debate, é o seguinte: reserva, titulares ou misto? Novamente vou começar com a Mariana Araújo. Mariana? Misto. Misto quente, presunto, tomatinho, tal. Não. Acho que tem que ser o time misto para poder descansar. O Gabigol saiu do outro Fla-Flu sentindo. O Diego teve uma movimentação muito intensa também no jogo, então também já está assinalado que vai ser poupado. Para a gente também dar oportunidade para os outros jogarem, né, cara? Já que o Abel vai continuar
colocando equilíbrio em campo, né? O nosso querido, só que não Arão, né? E não vai deixar jogar com a Arrascaeta. Bora aproveitar a oportunidade para botar aqui quem puder para jogar, né? Isso era uma boa oportunidade para revezar, nem que fosse meio tempo lá, colocar o Túlio para jogar ou com o Rodrigo Caio ou com o Léo Duarte, entendeu? Então, eu acho que o time misto é a melhor opção, né? Não descansa todo mundo, mas também dá oportunidade para outros. Mas você não vai escapar, não. Você vai dizer quem que você vai botar no banco. Mas segura a peteca aí. Eu só queria ler uma mensagem aqui do Diego Fernandes, que mandou essa mensagem algumas vezes e eu não li. Eu travei na hora que eu ia ler. Gemerson é um zagueiro bom, igualmente ao Gil, porém os valores e a idade pesa. Gemerson joga em campeonato muito mais disputado que a Liga Chinesa, então Gemerson é a melhor opção. Manda por escrito que eu assino também, concordo inteiramente com tudo que você falou. Eu ainda acho o Gemerson melhor que ele. Nazário, time titular, time reserva ou um misto? Olha, mediante... Eu sempre falo isso quando a gente discute sobre esse assunto. Hoje, a prioridade, na minha cabeça, é Libertadores. Precisamos da Libertadores. O nosso maior objetivo, a nossa maior meta, né, vamos dizer assim, é a Libertadores. Então, como a gente precisa da Libertadores, a gente quer a Libertadores e nós vamos ganhar a Libertadores esse ano, eu sou da opinião que o Flamengo podia meter um mistão, um x-tudo contra o Fluminense amanhã, visando, claro, descansar alguns jogadores que vão precisar de força máxima no dia 3. A gente precisa meter mais 3 pontos para ficar suave, ficar tranquilo, né? E aguardar o que vai acontecer. Então, jogo contra o Fluminense, se a gente... E aí, como esse campeonato carioca é um campeonato absolutamente esdrúxulo, tá arriscado o Flamengo não ganhar, não ganha um turno, aí depois vai para outro de não sei o quê, tudo complicado. Enfim, eu colocaria um misto sem arriscar muito a galera, até visando o dia 3, para a gente não ter nenhuma baixa, nenhum problema muscular e a gente ficar tranquilo. Zayat, você? Eu até dei opinião ontem, eu ia com grande parte, assim, 99% reserva. Cara, é um campeonato que o Flamengo, sinceramente, a Taça Rio, Taça Rio nada, a mesma coisa. Vale a mesma coisa. O Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Caso o Flamengo, por exemplo, a gente classifique, a gente passe pelo Fluminense, com o time que for, a gente passa pelo Fluminense, a gente vem com uma sequência muito grande de jogo decisivo. A gente vai para a decisão no domingo, a gente tem a Libertadores na quarta, no outro final de semana já começa na decisão da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos jogar todos os domingos. Exatamente, a gente já entra logo depois da Libertadores para o Carioca, e aí eu acho que entre Taça Rio e Carioca, a prioridade é o Carioca. Entre as 3, a prioridade é a Libertadores, óbvio, sem dúvida nenhuma, eu acho que nisso aqui todo mundo concorda. Mas entre uma Taça Rio e Carioca, a prioridade é o Carioca. Eu prefiro ganhar o Carioca. Então, visando essa sequência, caso o Flamengo classifique, é mais importante para a gente ter um time inteiro na semana que vem, um time inteiro na quarta-feira na Libertadores e nas fases finais do Campeonato Carioca, do que propriamente na Taça Rio. Porque independente se a gente perder a Taça Rio amanhã, a gente já vai estar na fase final do Carioca, semifinal do Carioca. Então, eu acho, como eu já falei, o time do Flamengo também com o Abel está evoluindo, está melhorando, já tem uma base, a gente já sabe qual que é o time titular do Flamengo, é hora de você conseguir também dar uma base, uma confiança para o time reserva do Flamengo. A gente não vai ter tanta chance, a partir da semana que vem, para colocar essa galera para jogar de novo, essa galera para ter uma sequência de jogos. A gente não vai ter tanta chance assim, porque já acabou essa história de Taça Rio, de Guanabara, a partir da semana que vem a gente já vai na Libertadores, Carioca, depois já começa Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos que realmente importam. Então, na minha visão, tanto semifinal quanto final de Taça Rio, é o momento de você dar ritmo de jogo para quem não vai ter tanta oportunidade de ter ritmo de jogo. Claro que uns jogadores e outros, como bem a gente disse ontem com a Carla, o exemplo do René. O René não tem como você poupar, porque o René, o Trauco ainda está pela seleção. Então, um jogador e outro a gente vai acabar tendo.
Mas de goleiro eu já colocar, eu ia de César, eu ia com o César já voltou, já tá melhor, né? Eu ia com César, para ele poder, porque ele precisa ter ritmo de jogo, então se a gente acabar precisando do César, o Diego Alves machuca, ele já tá ali em ritmo de jogo. Zaga, eu colocava o Tuller com algum titular, no segundo tempo mudava tanto o titular quanto o outro. Eu ia revisando assim, mas na zaga eu ainda priorizaria também a parte mais, os jogadores reservas, e depois ali eu ia misturando. O Arrascaeta pode ser que ele acabe jogando em alguns minutos. De qualquer maneira, ele não vai ser titular, ele chega amanhã mesmo, se reapresenta amanhã. Então não é certo que consigamos utilizá-lo em campo. E aí, minha opinião é mais ou menos essa. Como a Taça Rio, dos 3 que estão correndo, dos 3 campeonatos que estão correndo, a Rio, Libertadores e Carioca, a Taça Rio é a que realmente não vale nada, eu pouparia. Porque eu acho que semana que vem a gente começa com jogos realmente decisivos de Carioca, de Libertadores, que a gente já jogamos 2, né? A gente vai para o 3º. Então, eu, sinceramente, o jogo de amanhã, eu daria ritmo de jogo para essa galera que não vai ter outra oportunidade. Entendi. Uma coisa é o seguinte, eu já sou contra, eu acho que tinha que jogar o time titular, separando apenas os jogadores que não possam jogar por conta do GPS lá, da avaliação muscular dos jogadores. Enfim, para mim, eu jogaria o time titular. Por quê? Porque eu acho que o time precisa melhorar. Eu acho que o time ainda não tá pronto. Mas é um risco grande, né, Kika? Mas aí, cara, futebol é risco, né, cara? Eles não vão treinar também? Ou eles vão treinar tirando o pé? Mas a intensidade do treino é diferente, né? Cara, pra mim, eu prefiro correr o risco de perder um jogador ocasionalmente do que realmente ter um time desentrosado. Eu tenho o seguinte, o time tá melhorando muito, muito, o que me faz pensar em talvez poupar jogadores no domingo, né? Talvez poupar o jogador no domingo para a final, se nós ganharmos. Mas eu gostaria de ver o time jogando um pouco melhor. Uma das coisas que o Flamengo precisa melhorar é a questão da distribuição de bola, da flutuação e triangulações, que está melhorando. Agora, o jogo com o Peñarol deve ser um jogo mais complicado. O jogo com o Fluminense, não sei se o Fluminense vai jogar também com o time, sei lá também, né, cara? Não, o Fluminense eu acho que ele vai titular. O Fluminense vai jogar com o time titular, porque Fluminense assim, titular. Se tem esse regulamento porque complicado, já vi 3 pessoas explicando. Exatamente. O Fluminense tem chance de não conseguir continuar no Carioca, uma coisa assim. Mas assim... É o seguinte... Fala, Mari, claro. Por gentileza. Não, você, Mari, fique à vontade. Hoje eu consegui entender um pouco. No momento, o Fluminense está fora, porque tem a 4ª campanha, então está fora. Então teria que ganhar do Flamengo e ganhar a Taça Rio para poder ir para a semifinal, certo? Mas se perder e o vencedor da Taça Rio for o Flamengo, ele volta. Se for o Vasco, ele tá fora. Tipo assim, se o Vasco ganhar lá a semifinal e ganhar a Taça Rio, aí o Fluminense tá fora de fato, porque elimina um jogo de semifinal. Só vai ter uma outra semifinal, só vai ter uma semifinal que seria entre Flamengo e Bangu, parece. Então, assim, é um regulamento louco, entendeu? Que ninguém entende patavinas, foi uma luta para conseguir entender isso. Mas, assim, eu acho que o Fluminense não vai de time reserva de novo. Eu acho que se o Flamengo acenar com uma possibilidade de ir com misto, o Fluminense vai de time titular para ganhar, entendeu? Porque não vão perder a oportunidade de dizer que ganharam do time milionário do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo deve ir de time misto, porque ainda precisa acertar algumas coisas. E talvez, somente se o Arrascaeta entrar no meio, pode dar aquele estalo, sabe? Aquela coisa boa no Abel de dizer assim, poxa, vou botar ele como titular e vou tirar o Ilharão, que a gente sabe que isso é difícil. Mas a gente sabe, a gente é brasileiro, rubro-negro, então a gente tem essa esperança até o fim de que um dia o Abel vai botar o Arrascaeta titular e vai tirar o Arão. Então, eu queria defender mais o Arão. Possibilidade, né? O Arão tá ok, né? O Arão tá melhorando. Cara, não me incomoda mais como me incomodava. Cara, não, pelo amor de Deus, não entre nessa. Sabe o que eu tava falando hoje de manhã? Time, pelo amor de Deus. Hoje de manhã, assim, deixando claro, o meu time titular
eu tiraria o Arrascaeta, ou quem dera, eu tiraria o Arão e colocaria o Arrascaeta. Esse é meu time titular, minha mudança no time titular. Eu jogaria com o Diego e Arrascaeta, tiraria o Arão. Independente dele, acho que ele melhorou, acho que ele evoluiu, mas ainda é meu reserva. Só que o que eu estava comentando hoje até mais cedo é que no início, quando o Flamengo estava realmente bem bagunçado, parecia que o Abel estava optando pelo Arão por implicância mesmo, sabe? Ele cismou com o Arão, ele gostava do Arão e ele botava o Arão ali porque ele gostava do Arão e ele não queria abrir mão disso. Hoje, eu acho que o Arão deu uma evoluída com o Abel. Eu já consigo entender, em alguns momentos, a opção dele pelo Arão, em determinados momentos, porque eu acho que o Arão deu uma certa evoluída. Claro que ainda é o meu reserva, sem dúvida, eu colocaria o Arrascaeta. Mas eu acho que o Arão, ele tem feito... As últimas partidas do Arão estão... Não é que ele está jogando bem, mas tá ok. Ele já compromete, como o Kika falou, a minha implicância com ele é muito diferente da de 2, 3 semanas atrás. Não tem como ter um volante, olha só, volante. Tá que o Kika não gosta dessa terminologia. Volância. Mas a função é a volância. Então, assim, a função dele é recompor o meio-campo. É a marcação, não tem como. O cara vai pro ataque, beleza, se lançou no ataque, foi lá, cabeceou na trave, cruzou para alguém, tarará, tarará. Beleza, tudo bem, ótimo. Nesse ponto ele tá evoluindo, de fato. Né? Mas, que é o principal dele, que é a defesa, cara, ele não tá indo bem nunca. Olha os 2 gols do Fluminense. Ele volta no meio assim, ó. Trotando, e aí comprei o ingresso para ver o gol do Fluminense dentro de campo, pelo amor de Deus, entendeu? E ele tinha que estar lá, tá na cobertura, aí fica ou o Cuejá, ou no caso o Ronaldo que estava no jogo, entendeu? Ficar maluco tentando cobrir metade do campo enquanto o Arão tá ali trotando. Pera, não, de fato vocês estão achando que o Arão, não, eu vou pular essa parte, porque enfim. Olha só, Mari, o Arão... Pra mim, ele jogou um jogo bom, que eu acho que foi o jogo da Libertadores, no Maracanã. Pra mim, foi um jogo que ele fez bom. O resto, ele continua iludindo, porque ele tem uma subida na área, tarará. Mas pra mim, que vejo que ele tinha que recompor melhor, ele não tá recompondo bem. Olha só, Mari, ele não tá. Eu vou fazer a defesa do Arão aqui, ó. Momento histórico, grava aí, produção. Momento histórico. Cadê o Pedro? A defesa do Arão. Olha só, o Arão, não dá para comparar a performance do Arão de hoje com o Arão do começo do ano ou do final do ano passado. O Arão tá voltando para recompor de maneira lenta. Concordo com você, a recomposição não é boa ainda, não que o coloque como titular absoluto, mas ele melhorou. Eu tenho que reconhecer a melhora do Arão. Agora, eu vou passar a dar razão a você, Mari, se o Flamengo for testado numa necessidade de recompor. Aí eu acho que o bicho vai pegar. E aí vai ficar claro que você está certa nessa reclamação com relação ao Arão. E é uma importante que a gente diga também. O Flamengo vem melhorando, mas ainda não foi testado de verdade, né? O teste vai ser contra o Peñarol. Pois é, a LDU... O Peñarol jogou bem, meteu 2 gols bonitos, eu assisti o jogo todo. Assim, se a zaga não se ajeitar... Olha só, não, deixa eu te falar. Se a zaga não se acertar, se o sistema defensivo, recomposição não se acertar, se o René, principalmente, não voltar, pelo menos ser defensivamente ok, cara, a gente vai sofrer. Entendeu? Olha só, então, a LDU, eu concordo com a Ana, eu vi o LDU e Peñarol, a LDU jogou muito melhor que o Peñarol. É um time mais até organizado que o Peñarol, não assisti o segundo jogo, então, falando sobre o primeiro jogo. De mais organizado, eu falei, esse time vai dar trabalho. Só que o time entrou para jogar contra o Flamengo de igual para igual. Abriu, o Flamengo teve um espaço inacreditável para jogar naquele jogo. A gente vai ver um teste para o Flamengo quando a gente tiver um time que jogue como o Flamengo joga. Fechado, com as linhas bem fechadas e que saia rápido para o contra-ataque. Aí sim a gente vai ver um teste de verdade. Se não acontecer agora, porque o Peñarol também não é esse grande time, vai acontecer certamente na segunda, terceira fase da Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Isso vai acontecer, com certeza. Por enquanto... Ai, meu Deus, vou falar. Por enquanto, o Arão tá dando conta do recado.
Não acredito nisso. Nem eu acredito que eu falei isso. Eu tô há mais de mês sem participar do Resenha, para no Resenha vir e ouvir, ficar registrado, gravado, Fabrício Kika dizendo que o Arão tá ok. Quando você pensa que você pode montar o meio-campo com Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, com os pontos, com Gabigol e Bruno Henrique, para ser o melhor meio para frente do país, quiçá da América do Sul, aí o cara vem dizer que o Arão tá ok. Ai, meu Deus do céu. Não, olha só. O Arão está dando conta do recado. Dando conta do recado. Foi o que eu falei. E ainda disse também que pode ser que a minha teoria esteja errada quando a gente precisar dele numa recomposição, o time jogando fechado, né? Pode ser, enfim, não sei. Ô, Mari, por enquanto, quero dizer mais para você, Mari. O Kika, depois de amanhã, vai lançar um novo ritmo, sabe qual é? Arão-Ney, 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 cabelinho cacheado, bigodinho fininho. Olha só, eu não gosto do Arão, acho que o Arão deveria ter sido comercializado. Acho um jogador displicente, acho um jogador que não consegue fazer a parte de recomposição, se posiciona errado, mas melhorou. Mas ele melhorou. Enfim, eu acho que o Arão melhorou. Já foi pior vê-lo em campo, ele né? Joga melhor, ele joga melhor, por incrível que pareça, ele joga melhor quando de fato ele ocupa o espaço do campo que é para ele ocupar. Porque aí ele libera o Diego. E aí o Diego consegue jogar melhor. O Diego não tem que ficar fazendo essa volta louca que ele faz para cobrir o espaço que o Arão deixa, porque o Arão quer ser atacante. Mas, entendeu? Então, assim, quando ele infiltra, quando ele consegue ali um espaço para jogar do lado direito, quando ele faz algumas jogadas com o Everton Ribeiro, que o Pará não passa, aí ele passa, beleza, eu concordo, ele melhorou bastante nesse sentido. Entendeu? Ele cria uma preocupação para a zaga, porque ele é um cara que não era para estar ali no ataque, mas ele aparece, abre um espaço para ele, pode dar uma cabeçada, ele pode dar um chute, ele pode dar um passe para um outro atacante que está mais bem posicionado. Então, assim, ele cria uma situação para a defesa adversária que, tipo assim, cara, esse cara não era para ele estar aqui, ele está aqui, está chegando, então o que a gente vai fazer? Descomponha a defesa adversária, isso com certeza, isso é fato, entendeu? Isso aconteceu nos jogos onde ele foi um pouco melhor. Só que assim, a parte defensiva, para ele fazer isso, ele tem que ter uma velocidade, ele tem que ter uma concentração, ele tem que ter uma capacidade de ocupar espaço na defesa que ele não tem. Então, assim, o que adianta ele estar lá causando pânico para a defesa adversária e causando pânico para a nossa defesa? Porque onde é para ele estar, para ocupar um espaço, para defender, para recompor, para ajudar o Cuejá, ele não está. Aí quem volta enlouquecido é o Diego. Calma, eu vou repetir o que eu falei, que acho que a galera não entendeu. Eu falei que o Arão está dando conta do recado porque o Flamengo não foi testado, foi o que eu falei. E eu reafirmo o que eu disse. Para o nível de exigência hoje, o Arão está dando conta do recado. É o que eu acho. Eu acho que para o nível que o Flamengo, os jogos que o Flamengo está enfrentando, ele está dando conta do recado. Ainda disse o seguinte, nós vamos ser testados efetivamente. O Arão vai ser testado quando a gente precisar de um jogador que volte para fazer a recomposição. E aí pode ser que ele falhe. Hoje, jogando contra Madureira, Americano, Vasco da Gama, Fluminense, tá lá, tá jogando. Óbvio que todo mundo sabe que eu não escalaria, não seria meu titular. Mas para a exigência de hoje está funcionando. É o que eu falei, é o que eu acho. Deixa eu ler claro, a galera tá me arrancando o meu couro aqui no chat. Né? Leonardo diz o seguinte: o Arão joga contra time que dão espaço, mas sofre contra time que marcam forte e sai pro jogo. Falar que ele está bem no Carioca é fácil. Exatamente o que eu falei, tá bem no Carioca. Tá dando conta do recado para... Porque olha só, moçada, a gente precisa... A coerência vale para os dois lados, né? Ou seja, não dá pra gente também dizer que o Arão não vai conseguir recompor no futuro. Se pegarmos o passado, ele não recompôs, ele não podia estar jogando. Agora, ele melhorou, né? Eu dou dando um voto de confiança para ele. O Leonardo Almeida está dizendo, enfim, vou ignorar.
O Breiro tá dizendo que eu recebi propina da Odebrecht para elogiar o Arão. O Jorge Augusto tá do meu lado. Arão merece a titularidade. Não foi isso que eu falei. Arão, monstro da volância, disse o Cristiano Oliveira que eu falei. Tentando se redimir do pecado que cometeu. Não. Eu não disse isso. Não disse que era titular absoluto. Alguém aqui viu que eu falei de titular absoluto, que dava equilíbrio do time? Não falei isso, não. Nita Jefferson, manda um alô para a nação rubro-negra em Boqueirão, lá na Paraíba. Abraço para vocês. Arão e Rafael Vaz na versão volante. Não concordo com isso também, não. Arão joga à frente até do Gabigol, também concordo. Erra de posicionamento. O Jorge Augusto concorda comigo. Kika, olha o replay dos gols que o Flá tomou. Ele tá na entrada da área olhando. Verdade, hein? É verdade. Em alguns lances ele tá, de fato, mal posicionado e olhando. Agora, tem uma lista de culpados nos gols do Flamengo que não é só o Arão também. Quando eu corneto aqui o René, falava René. O Léo Duarte fazendo passe de balé no meio da área, assim, a bola passando atrás dele e ele dando aquele, né? Coisa horrorosa. Enfim, o René Nazário jogou muito mal contra o Fluminense. Deus me livre. Eu tô falando. Jogou mal demais. Nazário? E aí, Nazário? Arão. Então, eu vou concordar. O Arão, eu sou um dos críticos do Arão em função do posicionamento dele, #preciso de uma bússola. Mas ele, nos últimos jogos, e aí eu concordo com você, que não foi um teste de ferro e fogo, né, como os mais antigos falam, não sei porque eu nasci há pouco tempo, então os mais antigos diziam que tinha que ter um teste de ferro e fogo. Para o Flamengo, nos últimos jogos, por incrível que pareça, ele jogou bem, desarmou, em alguns momentos ele foi lá na frente, meio atabalhoado, é bem verdade, e tem os lances dos gols, melhor dizendo, mas ele, para o momento em que a gente estava criticando, ele deu, é duro falar, mas ele deu uma melhorada. Aí a gente tem que, assim, é claro que a gente tem que dar a César o que é de César, né? No caso tem que dar a Arão o que é de Arão. Daquela doideira toda dele, ele melhorou uns 70%. E a gente, nos últimos jogos, não ouviu a indignação nem dos participantes, nem da torcida, numa grande parte, dele tá fazendo aquela macarronada dele, aquela coisa doida, aquele touro maluco, né? Igual tem aquele lance lá na Espanha que o nego solta o touro e sai correndo, e ele não sabe para onde vai. Ele, eu confesso, duro confessar, mas ele nesses últimos jogos, ele deu uma sensível melhorada, pelo menos no meu entender. O meu medo do Arão é o próximo jogo, mas eu estou torcendo para ele, Papai do Céu, ajudar e ele... Nazário, só para complementar essa discussão, vocês lembram o jogo passado, onde ele deu aquela errada, o jogador do Fluminense entrou e quase fez o gol, e ele tirou a bola... E ele foi lá na linha tirar. Se fosse no ano passado, ele tinha perdido a bola e colocado a mão na cintura, como ele fez contra o Corinthians. Ou seja, início do ano também, nem indo tão longe. Agora, eu estou preparado para futuras chacotas por ter dito que o Arão está dando para o gasto. Foi só o que eu falei. Ainda coloquei o gato no telhado. Falei, tenho medo do Campeonato Brasileiro, mas por enquanto foi o que eu quis dizer. Zayat, você teria o Arão ali no seu pôster de titular do Flamengo que você cola na parede, assim, em frente ao pôster do Paul McCartney, que você hoje cobriu? Olha só, ela tá com o backdrop hoje, estreia! Tá vendo? Não, jamais. Assim, eu acho, cara, foi aquilo que eu falei meio no início do debate, assim, eu acho que vou concordar com o Nazário, mas assim, o Arão, ele deu uma melhorada, eu acho que resume muito o que você disse no início, assim, o que eu vejo do Arão hoje não se compara ao que a gente estava vendo há 2 semanas atrás, e claro, temporada passada eu acho que não vale nem a gente citar aqui, senão daqui a pouco a gente começa a ficar com raiva. Mas não se compara
ao Arão de 3 semanas atrás, ao Arão do início do ano, assim, que era ainda é afobado, ainda, como eu bem disse, não é que ele está fazendo partidas extraordinárias e que ele está se tornando um jogador espetacular. Ele continua sendo reserva no meu time. Eu tiraria para colocar o Arrascaeta, mas eu acho que ele já está sendo útil, sabe? Ele é útil, assim, ele pode ficar. Eu vejo já a esperança dele ser um bom banco ali para quando a gente precisar, sabe? Para aquele que antes era uma coisa que nem isso eu estava tendo muita expectativa sobre ele. Então acho que o Abel recuperou um pouquinho do Arão. O Arão tá dando uma evoluída. Não é que ele tá jogando bem, não, mas ele tá jogando ok. Eu acho que tá conseguindo contribuir, tá conseguindo ser um pouquinho. Um pouquinho não, bastante, na verdade, como o Nazário falou 70, eu não sei se 70 é tanto ainda, não sei, fico meio receosa de aumentar tanto assim a produtividade do Arão, mas eu acho que ele já está sendo bem melhor do que eu pensava, assim, ele já surpreendeu um pouquinho, porque eu realmente não tinha nenhum tipo de esperança no Arão, eu nem conseguia, como eu bem disse, vê-lo no banco, e agora eu já acho que ele tá conseguindo render a ponto de, assim, cara, ele vai ser um bom reserva para a gente colocar o Arrascaeta, sabe? Ele já tá sendo mais útil ao Flamengo do que ele aparentou que seria no início do ano. Vamos ter fé. Eu tenho um comentário aqui, ó, olha só, do Leonardo Júnior, que disse o seguinte, a melhora do Arão é ilusória, mas ele não é segundo volante. Quando vai à frente, deixa um buraco enorme no meio campo. É tudo verdade, mas exatamente o que eu falei. Hoje está dando para o gasto. E é o que eu disse. Nós vamos saber o quão certo a Mari está quando a gente começar a ser testado, quando a gente jogar contra um time que joga como o Flamengo, que a gente vai depender de um jogador que faça a recomposição rápida, que feche a área, a entrada da área. Hoje, o Flamengo tem um problema que não é só culpa do Arão, diga-se de passagem, um problema na formação das linhas de marcação. A gente compõe a linha de zaga, com os 4 elementos da zaga, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, e a outra linha, a linha que fica à frente da zaga, geralmente é uma bagunça. Geralmente o Arão está atrasado, o Diego está recompondo errado, o Cuéllar, teoricamente, deveria ficar entre as linhas, o Everton Ribeiro volta e fica alinhado, às vezes, até com o René, na mesma linha que o René. Então essa linha não está organizada. Uma das culpas dessa linha não estar organizada é o próprio Arão. A gente sabe que é o próprio Arão. Mas, para a exigência hoje do campeonato, está dando conta do recado. A gente vai saber no futuro, foi exatamente o que eu quis dizer. Hoje, enfim. Olha só. Kika defendia o Marlos Moreno. Claro que vai defender o Arão. Você confundiu os Kika, parceiro. Você confundiu o Kika, Paulo Henrique. Não. Nesse não sou eu, não. Um abraço aqui pro Leandro de Almeida, Lolimari Silva, Jorge Augusto, Diego Fernandes. Olha só, o Diego Fernandes olha só, o Diego Fernandes concordou comigo 2 vezes hoje. Sinal que eu tô aprendendo muito hoje de futebol. Então vamos lá. Questão simples. Vocês preferem o Arão desses últimos jogos ou o Arão do ano passado? Matou a pau. Olha só, o Peterson Diamantino. Kika contagiou todo mundo. Daqui a pouco até a Mari vai concordar com ele. Vai sim. Não. Não. Eu não posso de forma nenhuma concordar. Assim, vamos esquecer que é o Arão. Ano passado, a temporada passada, do jeito que o Flamengo jogava, várias vezes eu pedi para o Flamengo jogar com 2 volantes. Desde que o Pires da Mota foi contratado, eu pedi para o Flamengo jogar com 2 volantes. Cuéllar e Pires. Isso não aconteceu, certo? O Flamengo sempre jogou com um volante, com meio mais... com mais gente, do meio para frente e tudo mais. Um time mais ofensivo, essa é a proposta do Flamengo. E jogou melhor naquele período com o Barbieri, e depois, assim que o Dorival chegou, o time encontrou uma maneira de jogar ali que foi mais legal. Beleza. Hoje,
com o Arrascaeta, é um crime você deixar o Arrascaeta no banco e jogar com o Ilharão. Se no lugar do Ilharão tivesse o Pires da Mota, que joga muito bem e tudo mais, que num outro esquema de jogo, numa outra proposta de jogo, eu preferia jogar com Cuejá e Pires, eu também acharia a mesma coisa, entendeu? E se para jogar o Arrascaeta tiver que sair o Diego, que sim, vem apresentando também, vem jogando melhor quando ele não segura tanto a bola e joga mais rápido, ele é muito mais efetivo, também tiraria o Diego para jogar o Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo fez um investimento de 60 milhões para o cara ser reserva. O cara, não vamos falar só do dinheiro, vamos falar também do potencial técnico e decisivo que ele tem. Para ele ficar no banco, para o Diego ou para o Ilharão. Então, assim, cara, é impensável. E o Arrascaeta foi contratado, o Abel já estava lá. Então não pode dizer que o Abel não concordou com a contratação dele. Agora, você tem uma reserva de luxo, quando você faz a maior contratação do clube, é porque você acredita que aquele jogador é um jogador indispensável. Porque você não vai fazer a maior contratação do clube para o cara ocasionalmente jogar e, não, ele pode ser reserva do Arão, ele pode ser reserva do Diego. Entendeu? Então, assim, quando você faz esse tipo de investimento, você está dizendo, você está apontando que esse jogador é um jogador decisivo, que esse jogador pode mudar um jogo, que esse jogador tipo assim, vamos montar o time para o Arrascaeta jogar. Senão, você não contrata. Entendeu? Senão aí fica tipo assim, fica capenga, fica incoerente você pagar 60 milhões e o cara não ser o cara do jogo. Mas aí a gente concorda inteiramente. Eu acho que o Arrascaeta tinha que estar jogando. Eu acho que o Arão tinha que sair do time também. Não vejo problema nenhum nessa discussão, não. E se não quiser tirar o Arão, também concordo com você. Se quiser jogar com 2 volantes fixos, tem que ser o Pires da Mota, não tem que ser o Arão. Concordo inteiramente, não estou discordando disso, não. Eu não gosto de falar dessa de dinheiro, não, porque isso pra mim é carteirada, né? Custou 60 milhões, tem que jogar. Não. O cara tem que se provar agora. Mas você dá aquele indício de que, tipo assim, eu tô pagando muito pra tirar um cara super técnico, né? Porque se fosse por isso, Messi não valia o que vale, CR7 não valia o que vale, etc, etc, etc. Mbappé, enfim. Né? Eu não vou nem falar do Neymar, porque, enfim, Neymar não é jogador, é celebridade. Então, assim, você dá um indício de que você faz um investimento maior em quem pode trazer um retorno técnico melhor, entendeu? Então, assim, quando você dá esse indício, aí você coloca o cara, não, eu contratei esse aqui porque ele pode ficar aí na reserva e tarará, tarará. Põe o cara pra jogar, cara, põe um desafio pra ele, põe ele num jogo difícil, entendeu? Não é você colocar ele na direita, sendo que o cara joga na meia e na esquerda. Você tá querendo queimar o cara. Eu tô de acordo, eu acho que tem que jogar, o Arrascaeta tem que ter espaço no time. Não vejo como não ter, eu acho um absurdo. Vamos então encerrar o programa aqui. Dá o seu boa noite, Nazário. Queria agradecer a participação da Mari. Mário, sempre um prazer estar com você. Você sabe que você mora no meu coração. Zayat, igualmente. Kika, produção, a galera de norte a sul. E, infelizmente, queria dar uma notícia aqui que não é legal, cara. Acaba de morrer o Rafael Renzel. Ele morreu na noite dessa terça-feira, sofreu um infarto. Ele era um dos sobreviventes do avião da Chapecoense em 2016. Estava jogando bola lá na cidade de Chapecó. Teve um infarto, foi levado para o hospital com sinais vitais, mas lamentavelmente não resistiu e morreu após sobreviver aí aquela tragédia da Chapecoense. A nossa solidariedade à família do Rafael e fica com Deus, boa noite. Ana Beatriz Ayati. Eu ia encerrar da mesma maneira. Boa noite, Kika, Mari, Nazário, produção, todo mundo que acompanhou. Fica a nossa solidariedade à família do Rafael e à família Chape, né, que vai de mais uma perda aí importante para a história,
mas que com certeza marcou e marcou bastante. E fica os nossos sentimentos. Muita força. Obrigado, Ana. Mari? Infelizmente é uma notícia muito triste, né? A gente só sabe que quando tem que ser a hora, é a hora, né? O cara tava lá jogando bola, depois de sobreviver a um acidente aéreo, que é o percentual de sobrevivência de um acidente aéreo é mínimo. E aí o cara jogando bola, teve um infarto e morre. Então, assim, que Deus acompanhe, que ele tenha podido aproveitar, realmente tenha tido uma outra vida, possa ter aproveitado esse tempo que ele ficou a mais, e nossa solidariedade, a Chape, a família do Rafael, né, que ele siga em paz pro caminho dele. E tirando esse momento triste, que é triste de fato, queria sempre agradecer a toda a família Coluna do Flamengo, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, uma satisfação imensa compartilhar com vocês uma das grandes paixões da minha vida, que é o Flamengo. E essa equipe é maravilhosa, são amigos queridos que eu vou levar para sempre. Um abraço para todos. Um beijo grande, Nazário, Kika, Ana, Anderson, todo mundo que está participando hoje. Obrigado, Mari. Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado, Roberto Nazário. Fica aqui, então, a solidariedade da TV Coluna do Flamengo pelo falecimento do jornalista Rafael Renzi. Muito obrigado a todos que participaram. Deixe o seu like, deixe seus comentários e nos vemos aí amanhã às 6 horas da tarde no Notícias. Fomos!